Olá, meninos e meninas do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Desejo que todos estejam muito bem com seus familiares nesse período de isolamento social causado por esse vírus danado que aí, né, tem nos acompanhado nesses últimos tempos. Eu estou aqui com uma imensa saudade de vocês, saudade das nossas aulas, dos nossos encontros semanais, daqueles momentos em que compartilhávamos um pouco da filosofia. E eu quero, nesse pequeno vídeo, lembrar a vocês de algumas coisas que nós já vimos em sala e que são importantes agora nós recordarmos. Então nós começamos vendo lá, lembram, primeiro o que era filosofia. Me parece que esse tempo mostra bem a importância que a filosofia tem para todos nós, porque ela nos ajuda a pensar esse momento, a avaliar esse momento, a termos uma ferramenta teórica, uma capacidade mental de entender esse momento porque passamos, de fazer um juízo, uma análise, um estabelecimento de valor sobre esse tempo que passamos. Então ela mostra como é importante saber filosofar, filosofar com criticidade, usar a nossa capacidade de análise, de investigação mental sobre os fatos, sobre o mundo, sobre aquilo que agora, nesse momento, nos acontece. Bom, nós começamos recordando aquilo que vocês estudaram lá no ano passado. Lembra? No ano passado vocês estudaram o início da filosofia, aquele período que nós chamamos de pré-socrático. Não é só porque vem antes de Sócrates, é também, mas é porque é um período caracterizado por uma certa forma de pensar, por uma certa forma de filosofar. Qual é essa? Eles tentavam entender qual era a ordem do mundo, como o mundo funcionava. Será que o mundo tinha leis? E eles pensavam que sim, tinha leis próprias, e nos cabia, a nós como seres humanos, encontrar nosso lugar no mundo, encontrar nosso lugar nessa ordem natural. Essa ordem, cosmo, ordem racional, é possível de ser conhecida. Por isso o que eles faziam era cosmologia, conhecimento acerca da ordem racional do mundo. Depois vem um outro período, marcado por Sócrates e os sofistas. Esse período é chamado de antropológico. Por quê? Porque as questões tipicamente humanas, o bem, o mal, como devo agir, o que é a felicidade, o que é ser racional, o que é a cidadania, essas questões, elas entram em foco agora na filosofia. Os filósofos começam a pensar sobre elas. Por exemplo, quando nós dizemos que algo é verdadeiro, o que nos permite dizer que isso é verdade, que isso torna-se verdade? De que modo é isso? Lembrem, Sócrates vai dizer, bom, a verdade é estabelecida pela razão, a razão atuando em conjunto, atuando de modo público, no debate livre de ideias. Esse período antropológico é importante e, ao lado do pré-socrático, marca dois grandes movimentos que vão acompanhar a história da filosofia até os tempos atuais. Depois vem um outro período, em que Platão e Aristóteles são os principais representantes. O que fazem Platão e Aristóteles? Platão e Aristóteles estabelecem um sistema filosófico. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles vão pensar sobre diversos temas, e esses temas eles estarão todos interrelacionados. Vão pensar sobre o conhecimento, sobre a ética, sobre a política, sobre o belo, uma área que só recentemente, só no século XVIII, vai ser estabelecido na filosofia, a estética. Por que só recentemente? Porque lembre que a filosofia tem 2.600 anos de história. Então Platão e Aristóteles vão pensar esse tema, o belo, a arte, que nós chamamos de estética, mas vão pensar relacionado a outros temas, a outros assuntos, a outras coisas que, no seu tempo, fazia parte do exercício filosófico. Nós paramos naquilo que chamamos de filosofia helênica. O que é o helenismo? Lembram? Helenismo é quando a Grécia não é mais independente.
não há mais a democracia, não mais há o espaço da ágora, do debate público. Por quê? Porque a Grécia, as cidades-estados gregas, elas foram conquistadas pelos macedônios. A partir daí, não é que a filosofia acaba, mas ela muda, ela terá um outro enfoque. E era exatamente isso que nós estávamos estudando. Então, proximamente, num outro momento, nós voltaremos a recordar um pouco o chamado helenismo. Lembrem que vocês foram convidados a ler o texto do Epicuro. Então, não esqueça lá de ler o texto chamado Carta a Meneceu ou Carta sobre a Felicidade. Valeu? Me despeço de vocês, reforçando a vontade e o desejo de estar com vocês novamente em sala de aula. Tomara que isso possa ser feito de modo breve, isso possa ser feito tudo tranquilo, todos nós bem, todos nós com saúde. Desejo que seus familiares estejam bem, que seus familiares estejam com plena saúde. Cuidem-se, lembrem-se que vocês, jovens, crianças, adolescentes, são os grandes vetores desse vírus. O que significa isso? Significa que vocês são os principais transmissores desse vírus. Então, cuidem dos seus avós, cuidem dos idosos, cuidem de seus pais. E como é que você faz isso? Cuidando-se, cuidando você da sua saúde, cuidando você do isolamento social, que é o que nós estamos nesse momento. Um grande abraço, espero que em breve nos encontremos. Enquanto isso não acontece, nós vamos nos falando por aqui. Tchau!